Muito bom dia para você que está acompanhando aqui a nossa programação. Bem-vindos a mais um programa Cuide Mais de Você, que leva aí temas, né, relacionados à sua saúde, à sua qualidade de vida, né, e informações importantes, tá? Aproveita que você está aí, acessa o nosso Instagram do programa, que é o @programa Cuide Mais de Você, se conecta com a gente, manda sugestões de pautas, é sempre bom receber mensagem de vocês. E aproveite e se conecta também com o nosso Instagram aqui da TV Nova, para você ficar por dentro de todas as notícias, do nosso jornalismo e do nosso entretenimento, tá bom? Seja muito bem-vindo. A gente já está aqui com os nossos convidados de hoje. Hoje eu estou recebendo Cássio Lucena, ele que é profissional de educação física e trabalha com a psicomotricidade e é especialista. Muito bem-vindo, muito obrigado por ter vindo. Bom, muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer enorme falar sobre esse assunto, né? Se tiver 3 horas de programa, não sei se tem isso. A gente arruma. Não vai ter problema algum. Então é sempre um prazer muito grande tentar esclarecer algumas coisas relacionadas à população de uma forma geral, com relação à psicomotricidade, à educação física e o autismo. É verdade. Foi um pouquinho difícil, viu, minha gente, tirar ele lá do cantinho dele e trazer para cá, né, Cássio? Porque a correria é muito grande, mas a gente conseguiu. Deixa eu dar boas-vindas aqui ao nosso amigo Osíris Fernandes, que também está aqui. Ele é pai de um aluno, né, do Cássio, e ele trabalha com marketing. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer mesmo. Muito bom te receber. E para a gente começar, algo que a gente estava conversando aqui, já batendo um papo nos bastidores, né? Vamos explicar um pouquinho para quem está em casa sobre a psicomotricidade, né? O conceito, para quem está em casa conhecer a fundo essa profissão. Importante. Lembrando que eu tenho uma formação em educação física, né? Fora as especializações, e uma das especializações é a psicomotricidade relacional e funcional. Lembrando que a psicomotricidade agora é profissão, realmente. Você, para conseguir entrar nisso aí, vai ter que engajar num curso de psicomotricidade, né, alguma graduação, né? Bom, é importante que saiba, a psicomotricidade é uma profissão também e é algo, não é tão novo, mas exige pesquisas muito antigas já relacionadas. É preciso que a população entenda. É muito comum as pessoas, quando eu respondo que eu sou psicomotricista, elas perguntarem psico o quê? Porque não tem entendimento realmente sobre a psicomotricidade. Mas, para que a população de uma forma simples entenda, a psicomotricidade é uma ciência, né, que ela envolve as habilidades motoras, né, isso associada a fatores emocionais, cognitivos e afetivos, né, não tem como. Então, o que é importante, a psicomotricidade trabalha na criança autista, por exemplo, algo que é muito, digamos assim, defasado na criança, que ela precisa de mais, que é a imagem, o esquema e o seu próprio conhecimento corporal. Então, está aí a importância da psicomotricidade. Como foi que o Osíris chegou até o Cássio? Como foi que conheceu a psicomotricidade? Bom, o trabalho de Cássio é uma referência hoje aqui em Recife, acredito que em Pernambuco também. Nós começamos o tratamento de Lucas e começamos ao mesmo tempo uma maratona de busca de profissionais bem preparados e que pudessem também fazer um trabalho junto com a própria família, porque não era apenas a gente levar Lucas para ter acompanhamento e tratamento com o Cássio, era uma questão que envolvia a própria família, porque a gente precisava entender e extrapolar o que é feito nas sessões de terapias para casa, porque ele passa a maior parte do tempo em casa e a gente precisava também dar continuidade. Porque o tratamento do autismo, ele tem que ser intensivo e em todos os ambientes que o indivíduo vive, frequenta. Então, a gente leva ele para as sessões lá com o Cássio, dá continuidade em casa, na escola também tem interação com professores e tudo mais, para passar essas orientações. Então, quando a gente iniciou essa busca de alguém que pudesse fazer esse trabalho mais integrado, extrapolando apenas a questão de psicomotricidade, o nome dele surgiu. Óbvio que também aí a rede de
famílias atípicas funcionam nessa hora, porque cada um vai indicando, né? E então ele passava assim como a referência. Então tem que ser ele. Aí a gente foi conhecer o espaço que ele tem lá na Imbiribeira. E curioso, eu sempre falo essa história porque eu digo que é isso que faz a diferença no que ele faz. De fora, nós ouvimos ele conversando com uma família e a forma como ele abordou a questão que se colocou lá na hora foi uma coisa extremamente importante para a nossa decisão, porque a firmeza que ele colocou na conversa e as informações que ele passou, a gente parou uns 30 segundos de fora só escutando assim, né? Só não denuncia a gente depois, não. Então isso fez muita diferença. A gente já entrou com muita confiança, né? E estamos lá até hoje. E eu digo que se eu tiver que viajar e tiver precisando de alguém para deixar Lucas com confiança e segurança, lá é um dos lugares que isso acontece com certeza. Isso é tão importante. Eu, assim como você, né, também tenho o diagnóstico do meu filho e por isso a importância de trazer esse tema nesse mês tão especial, né, que é o Abril Azul, e eu venho trazendo pautas, porque é um assunto tão amplo, tem tantas áreas, tem que ser uma equipe multidisciplinar, né, para a gente abordar tudo, a importância de tantas coisas. Então, assim como você, também conheci o Cássio através de uma mãe, né, que a gente até tem imagem dela aí. Tem, meninas, um vídeo dela aí pra gente ver quem é a mãe? Bom com vocês, que prazer participar desse programa lindo, né, e falar de um assunto tão importante. Eu conheci o trabalho de Cássio através da minha irmã, que tem um filhinho mais novo, que tem uma síndrome também. E aí eu levei minha filha lá, que tem síndrome de Down, e eu fui muito bem acolhida. O trabalho de Cássio, ele é fenomenal, sabe? É de você ter segurança, de o seu filho desenvolver autonomia, desenvolver a socialização. Liz vem evoluindo assim a passos largos e principalmente mães assim como eu, que gostam aqui dos profissionais, de saber como é que pode ajudar mais, né, estando dentro de casa com eles, quais são os exercícios, o que a gente pode fazer. E ele é uma pessoa extremamente solícita e aberta, então falar de Cássio, eu sou muito suspeita para poder falar. Adoro. Beijos. Coisa boa, né? Eu acho que isso é a recompensa de todo trabalho, né, Cássio? Eu realmente, esse meu trabalho, eu já te falo, Dani, é um trabalho que é emocionante o dia a dia, né? É o dia a dia com essa criançada, com essas famílias, para mim, é sempre emocionante. E escutar isso, né, de pessoas assim, que eu tenho muito importantes, a gente conversa demais, eu gosto sempre desse bate-papo, desse diálogo com os pais, eu estar junto deles, para mim isso é muito importante. Vale salientar da importância da equipe, né, de uma forma geral, porque uma andorinha só não faz verão. Nós trabalhamos com uma equipe lá, a minha equipe é toda formada por profissionais de educação física, psicomotricistas especializados, né, mas tem algo que a gente provoca. O que a gente provoca? A gente provoca esse diálogo com outros profissionais, com o fono, com o terapeuta ocupacional, com toda a equipe que atende essa criança. Por quê? É necessário que a gente trace condutas, né, estratégias que todo mundo caminhe junto para desenvolver aquela criança melhor ainda. Não adianta só eu, na parte, vamos supor, a criança tem um comportamento inadequado, eu utilize uma estratégia, mas eu não tenho conversa com outros profissionais que trabalham com essa parte do comportamento. Por exemplo, psicólogo, o pessoal da análise do comportamento, que é o ABA, que é super importante na parte comportamental. Eu aplico uma conduta e, de repente, os profissionais outra conduta. E até a família em casa. Então, é preciso que tenha um conjunto, né, para que essa criança tenha um entendimento geral e não confunda ela. Eu fico extremamente satisfeito quando eu vejo algum relato, né? Às vezes, eu sou o primeiro profissional até, de repente, a chegar a essa família e, de repente, passar a nossa experiência para essa família e poder ajudar o máximo que a gente puder. Esse é o nosso propósito, realmente. De vida, né, Cássio? Exatamente. Como foi que surgiu o TAQC? Para a gente finalizar esse bloco assim,
Como foi que surgiu a ideia de criar esse espaço? Os meninos até mostraram fotos, assim, o espaço é lindo, né? Tão colorido. Exatamente. É difícil uma criança chegar lá e querer sair, né? Enzo ia Eu fico brincar vibrando e com tudo isso. lá. Eu adoro quando eles chegam lá e têm a dificuldade de sair, porque eles gostam muito do ambiente, realmente. Olha, eu quando iniciei esse projeto com a primeira criança que eu trabalhava em residência só, eu ia, fazia os atendimentos, não tinha muito conhecimento na área e comecei a buscar as áreas específicas para poder desenvolver esse meu trabalho. Eu me apaixonei totalmente, tanto é que eu já estava em uma zona de conforto, trabalhava com atividade física e alguns alunos de personal training em academia e residência, mas eu eu disse, é isso que eu quero fazer na minha vida. Isso foi um presente que a vida me deu, né, esse trabalho. E notei também que eu precisava de um espaço para desenvolver aquilo que eu tinha com a experiência na educação física, na psicomotricidade, a capoeira também, que eu trabalho há muito tempo, foi onde eu cheguei com isso, foi por conta da capoeira também. E eu disse, eu preciso desenvolver alguma coisa com uma questão que é muito importante. Nossa, eu sempre falo para os meus colaboradores, para a minha equipe, é aquela coisa da intuição também, algo que a gente traz dentro e de repente não sabe nem explicar o porquê disso aí. Então foi algo que eu disse, eu preciso de um espaço para desenvolver esse trabalho. E ele disse, vamos montar uma equipe transdisciplinar, multidisciplinar. Eu falei, não, eu prefiro trabalhar com uma coisa com uma especificidade muito maior, que é a questão da psicomotricidade. Então foi aí que resolvi começar a trabalhar, montar uma equipe pequena. Hoje em dia eu tenho uma equipe já de profissionais que trabalham comigo lá, todos especializados. Eu tenho uma equipe também na área da parte aquática, piscina. Nós não temos piscina no nosso local, mas a gente vai até você, se você tem piscina na sua casa, no prédio, a gente também vai cumprir essa lacuna aí, que é muito importante. Eu quero conhecer mais do TAQC, do trabalho do Cássio, da história do Osiris, mas a gente vai para um rápido intervalo, viu, Cássio? Já já a gente volta, não sai daí. Estamos de volta e agora o Dr. Breno Rodrigues tem uma dica para a sua saúde bucal. Dani, e a minha dica de hoje é para vocês que querem ter um sorriso sempre em dia, um sorriso saudável. Existem algumas dicas que facilitam estar com esse sorriso aí sempre bonito. A primeira é foco na escovação, tá? Escovação aí pelo menos 3 vezes ao dia após cada refeição. Lembrar sempre de usar o fio dental. O uso do fio dental ele é tão importante quanto o uso da escova. Tá? Visitar o dentista regularmente e lembrar também de fazer a escovação da língua. Tá? Fica atento aí a essas dicas. Essa foi a minha dica de hoje, Dani. É com você aí no estúdio. Obrigada, meu amigo Breno. Um grande beijo para você. Em breve ele vai estar por aqui. Ele está nessas correrias. Tem dia que vem, tem dia que não vem. Mas é assim que funciona, né? A vida de vocês é muito corrida. Cássio, a gente estava falando sobre o TAQC, sobre o espaço, né? E eu queria saber como é a rotina dessas crianças lá. O que é que elas fazem lá? Quantas horas geralmente elas passam com você lá? E quantas crianças hoje você vem atendendo? Tá. Primeiramente é importante a gente falar um pouco sobre a nossa sistematização de atendimento. Então, quando recebemos uma família lá, fazemos uma anamnese inicial. É importante o máximo de informações possíveis dessa criança. Eu preciso conhecer, né? Porque o autismo é através da observação, inclusive o diagnóstico é feito através da observação, avaliação do neuropediatra, do psiquiatra, né? Através da avaliação. E a nossa também não deixa de ter isso, né? Então, o máximo de informações que eu puder ter é importante. Em seguida, começamos os atendimentos, né? Antes mesmo de fazer uma avaliação motora. Por quê? Porque eu preciso criar um vínculo com aquela criança, é preciso que eu tenha a confiança dela, a gente possa ter um ambiente relacional importante. E aí, criando esse vínculo, eu faço uma avaliação motora com a criança, porque a criança chega para a gente com uma faixa etária de 10 anos, existem os marcos do desenvolvimento nas faixas etárias, o que a criança em cada faixa etária
possa estar executando em termos de habilidades motoras. E aí, o que é que eu faço? Eu faço uma avaliação motora com ela, descubro a idade, vejo se existe um atraso motor, que é muito comum, existe uma pesquisa que eu posso até enviar para você depois, é uma pesquisa onde mostra que as crianças dentro do espectro autista, geralmente quase 80% delas apresentam alguma questão, algum atraso motor. E o interessante de tudo isso, que essa parte motora não está no diagnóstico. E aí eu mostro a importância, mais uma vez, da psicomotricidade com relação às habilidades motoras também. Então, feito isso, a gente traça um planejamento com as especificidades daquela criança. A primeira coisa que a gente faz também no nosso espaço é se desligar com relação ao diagnóstico. Por exemplo, esse rótulo da criança com transtorno, com autismo, o que é que seja, a gente trata da criança de uma forma geral. Se ela tem um atraso motor, muito bem, vamos correr atrás desse atraso motor, vamos igualar a idade cronológica, a idade motora dessa criança. Então, feito isso, tem os relatórios de sessões diárias. Cada sessão nossa, que tem duração de 60 minutos, a gente registra o quê? Naquela sessão. Eu finalizei com uma criança a sessão dela, eu registro a evolução dela ou não da parte motora, da parte cognitiva, da parte relacional comportamental. Isso os pais recebem todo final de mês, esse relatório simples, que irá acompanhado através de gráficos, que eu tive a ajuda do meu amigo aqui também, que tem esse entendimento com relação a esses gráficos, então foi muito importante esse bate-papo com ele também, somou demais. Então, a gente faz isso normalmente. E quando a criança houver necessidade de voltar ao neuro, ele vai com todos esses relatórios das nossas sessões. E a gente fica mais tranquilo, né? Fundamental. A gente, é o que eu estava dizendo, né? A gente pega o diagnóstico hoje, você que está assistindo tem, você sabe disso, né? O seu filho com esse diagnóstico, a gente vê lá o nome em negrito, assim, psicomotricidade, tá lá. Né? A gente tem que conhecer, tem que estudar, tem que levar, a gente tem que entender a importância. Osíris, o que foi que você notou de diferente no desenvolvimento motor de Lucas, assim, que começou a dar aquele gatilho em você? Olha, o Cássio falou de uma coisa muito importante. Esse envolvimento com a criança é importante para você poder descobrir, inclusive, coisas que a própria família imagina que a criança tem e que não aparecem no laudo, e que só nessa fase de busca de relacionamento e criação de vínculo com o terapeuta, isso vai ficar mais evidente, porque a gente leva indícios para os profissionais e eles, óbvio, como sabem que é um transtorno que demanda uma corrida contra o tempo, então muitas vezes tem coisas no laudo que ninguém consegue dizer o que é, assim. E aí a gente precisa correr para descobrir o que é, ao mesmo tempo pedir ajuda desses profissionais para descobrir o quanto isso impacta no desenvolvimento da criança. Porque você vê lá, a psicomotricidade, no caso de Lucas, ele é uma criança que tem poucas, aparentemente, na época tinha aparentemente poucas dificuldades motoras, tá? Questões mais de âmbito comportamental e tudo mais. E aí quando a gente começa lá a interação com a equipe de Cássio, a gente começa a perceber de fato que ele tinha uma dificuldade com as questões de dimensionamento espaço-temporal, tá? Algumas limitações motoras finas, tá? E isso impactava no comportamento dele em casa, porque ele é uma criança que se cobra muito. Então, quando ele não conseguia fazer alguma atividade que demandava alguma ação motora mais fina, ele ficava chateado, nervoso, ele gritava e tal. E aí a gente começou a trabalhar isso lá em Cássio em pouquíssimo tempo, coisas assim de 30 dias a gente notou uma mudança no comportamento dele em casa, porque ele começou a perceber que ele conseguia dimensionar tempo, espaço, uma coisa que ele fazia muito quando chegava lá, por exemplo, tinha uns puff lá, ele saía correndo, pulava, e aí, enfim, meu Deus do céu, vai se quebrar todo, né? E agora não, ele chega, senta, Lucas, tem que sentar direito, porque tem pessoas, senão você pode cair, machucar. Se sente mais seguro. Mais seguro, e hoje ele desafia Cássio e os profissionais lá, né?
Hoje ele está... Impressionante. Então chega assim, a gente vê a importância dessa atuação com psicomotricidade, porque no caso dele, ele não tem um atraso motor, mas ele tinha habilidades para a época que ele precisava chegar no marco, né? Ou seja, precisava de um empurrãozinho para chegar no marco. Isso foi fundamental, porque a autoestima foi lá para cima, comportamentos disruptivos praticamente zerados. E a gente vê em casa como isso é importante, porque às vezes a gente fazia coisas em casa e ficava insistindo, não, faz, e a gente não entendia que dependia de uma ação de relação psicomotora e relacional, por exemplo, né? Porque o vínculo com o profissional é importante, o que o Cássio disse é fundamental, porque como ele chegou num ambiente onde ele encontrou pessoas que deram muita abertura para ele explorar e também colocaram no trilho, assim, você pode explorar tudo, mas assim, aqui, para você não se machucar, ele começou a aprender o que pode e o que não pode, né? Isso foi super importante para o desenvolvimento dele. Importante que a gente começou também muito cedo, tá? E essa coisa da busca cedo é fundamental e profissionais qualificados. É verdade, Cássio. Isso, só complementando o que Osíris está, digamos assim, o diagnóstico precoce e o início das atividades, né, das sessões terapêuticas precoce é o caminho, o melhor caminho a se tomar, né? Então, o quanto antes, né, se você conseguir, isso vai ser fundamental. Aquela coisa da criança ter o seu tempo. Isso é mito. Gente, vamos ter cuidado com isso, né? Vamos ter cuidado, vamos olhar para a criança que está em casa, né? Vamos prestar atenção. Às vezes eu noto que ainda existe uma falta de aceitação de algumas famílias e isso vai impactar na vida daquela criança, Tenho né? certeza. E às vezes a gente chegam algumas famílias lá sem o diagnóstico, com a desconfiança, porque os pais, a mãe principalmente, é a primeira a perceber algo, não é? E aí chega para a gente, né, sem ter um laudo, sem fechar um diagnóstico, e o que é que a gente pode fazer? Olha, você pode iniciar as atividades, não vai ter problema, não vai ter, eu acho que só vai ter ganhos para isso, absoluta certeza, só vai ter ganhos começando as terapias, até você conseguir fechar isso, um diagnóstico ou não, certo? É importante isso. A gente vê, no caso do Luquinhas, do Osíris, assim, em várias crianças a gente vê esse potencial, né? Então, as primeiras vezes que eu tive com o Luquinhas, né, com o Lucas, eu olhava assim, que habilidade, ele faz coisas impressionantes, né? Vamos observar isso, né? Até você observar detalhes assim, como essa coisa do espaço temporal, ou seja, ele subir em cima de algo e se jogar no chão, de uma forma que ele aterrize, tranquilidade e não se esparrame todo no chão, como o pessoal fala no popular. Hoje em dia a gente vê esse equilíbrio nele, né? Era uma criança que tinha muita dificuldade na frustração. Isso. Então ele, como é habilidoso, ele queria os desafios e ele se frustrava, ele fazia birra, não queria aquilo. Hoje em dia, como a gente provoca, né, as habilidades, a gente monta uma parte do nosso espaço das habilidades motoras, a gente utiliza a psicomotricidade funcional, é aquela coisa que é mais tradicional da educação física, onde o profissional dá os comandos e a criança vai cumprir aquele circuito lá das habilidades que ele precisa treinar, né? Precisa recuperar aquilo lá. E a gente tem um intervalo, que a gente provoca esse intervalo com várias crianças, onde a gente pode trabalhar a psicomotricidade relacional, que já é algo voltado para a ludicidade, para a criatividade da criança. Aquele intervalo eu provoco, mas ele pode durar a sessão inteira, porque se a criança estiver criando algo que tenha função, que seja algo que vai desenvolver ele, eu não vou mexer naquilo. Imagina que você tirar o pirulito da criança, ele está lá desenvolvendo. Pronto. Lucas é um exemplo disso. O que é que ele faz? Ele vai naquela parte cada relacional, ele monta o circuito dele. Tio, vou fazer isso aqui, vocês que vão fazer. Chama o pai. Ele chama o Osíris, ele diz, pai, vem cá fazer. Ele mostra, ele dá, é como se fosse o
profissional imitando. E aquilo ali é uma riqueza tremenda. Eu não vou interromper aquilo de forma alguma. Pode ter certeza que eu vou estimular aquilo lá, que é importante isso. Está com o tempo bem estouradinho, infelizmente. Eu vou pena. continuar conversando com eles aqui. Mas eu queria que, para fechar, você deixasse assim, uma mensagem singela para os pais que estão em casa e que acabaram de receber esse diagnóstico e estão assistindo ao nosso programa. É importante. Veja só, eu tenho que falar. Eu acho que a gente sabe da dificuldade que tem hoje em dia de criar filhos, né? Eu tenho 2 filhas, a gente sabe da dificuldade, né? Ainda mais quando de repente vem algo que impacta, né, na vida, a gente vai pensar lá no futuro. Os pais muitas vezes me relatam isso, o que vai ser do meu filho quando eu me for, né? Isso. Todos nós somos finitos e de repente pensa, como é que meu filho vai ser, essa independência, se ele vai ter, né? Eu lembro que uma referência que eu tenho, o Dr. Carlos Gardia, ele falou uma vez da cura, né? Da cura. Então, a cura para o filho é essa independência, essa autonomia que ele vai ter. Então, é algo que a gente vê, uma condição do filho, e a gente, com muita esperança, procurar as terapias corretas, procurar os profissionais que sejam engajados realmente nessa luta aí, e começar as terapias, né? Tentar verificar a possibilidade desse crescimento, desse desenvolvimento da criança. Agradeço demais, Cássio, a tua participação aqui. Obrigada. Osíris, obrigada por ter vindo. Foi um prazer. Para você que está em casa, a gente deseja um final de semana abençoado e a gente se vê sábado que vem aqui na TV Nova.